Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de Álgebra Linear. Nesse vídeo nós vamos tratar sobre o conteúdo de bases. Quando nós começamos esse capítulo 3, nosso objetivo era procurar um conjunto dentro do espaço vetorial que, de certa forma, imitasse as propriedades dos números primos dentro do conjunto dos naturais. Como a gente sabe que todo natural pode ser escrito de forma única como um produto de números primos, nós procuramos conjuntos dentro do espaço vetoriais de tal forma que a gente possa escrever os vetores desse espaço como uma combinação linear dos elementos desse conjunto e de forma única. E esses conjuntos vão ser as bases. Então, nos vídeos anteriores, nós já explicamos que conjuntos LIs eles têm uma propriedade interessante de que quando você escreve, a gente viu nas aulas anteriores, se você tiver um conjunto de vetores V1, V2, Vn linearmente independente, e você escreve um vetor U como uma combinação linear desses vetores, α1, V1, mais α2, V2, até αn, Vn, esses escalares são únicos. Foi uma das propriedades que a gente viu para conjuntos linearmente independentes. Então, agora fica fácil a gente definir o que são bases. Toda vez que eu tiver conjunto LIs, a forma de escrever vetores é única. E como eu quero que todo elemento do espaço vetorial tenha essa propriedade, então eu vou pedir que esse conjunto LI ele tenha a propriedade adicional de que ele tem que gerar todo o espaço vetorial. Ou seja, quando os vetores V1, V2, Vn geram todo o espaço vetorial, então esse conjunto de vetores vão formar uma base para o espaço vetorial. Então, vou escrever agora a definição da forma mais formal, mas é exatamente isso que eu acabei de falar. Seja V um espaço vetorial, o que vai ser uma base então? É um conjunto que é linear, que é linearmente dependente e que gera V. Dizemos que B contido dentro de V é uma base para V quando acontece duas coisas. Primeiro, deixa aqui a definição toda no quadro. Primeira coisa, B é linearmente independente, e o motivo disso é para que você garantir que a forma de escrever os vetores são únicas. E a segunda condição, o gerado pelo conjunto B tem que ser igual a todo espaço vetorial. Então, isso aqui que é a nossa definição de base para um espaço vetorial. Com as exposições anteriores, já fica claro que a gente já viu alguns exemplos de base. Por exemplo, nós quando estávamos estudando o R, os espaços, os subespaços, os espaços Rn, ou seja, quando a gente estudou lá o R3, nós vimos que o R3 ele era a soma direta dos vetores 1, 0, 0, a soma direta do subespaço gerado pelo vetor 1, 0, 0, com o subespaço gerado pelo vetor 0, 1, 0, e com o subespaço gerado pelo vetor 0, 0, 1. Então, esses três vetores aqui, eles formam uma base para o espaço vetorial. Esse conjunto B, formado por os vetores 1, 0, 0. Por quê? Porque nós já mostramos que eles são um conjunto linearmente
independente e também já mostramos que geram o espaço todo. Mas essa aqui não é uma única base para esse espaço vetorial. Vou chamar aqui de base 1. Esse exemplo vai mostrar que você pode ter mais do que uma base. Também nas exposições anteriores, nós mostramos que os vetores 1, 1, 0, 1, 0, 0 e o 1, 1, 1 também formam uma base para o espaço vetorial R3. Ou seja, um conjunto, um espaço vetorial, ele pode possuir mais que uma base. Em geral, os exemplos que a gente vai ver aqui, sempre vai existir mais que uma base. Vamos ver mais exemplos? Por exemplo, em R2, será que esse conjunto aqui, formado pelos vetores 1, 2 e 1, 3, é uma base para o R2? O que a gente tem que fazer para verificar se é uma base? A gente tem que verificar se o conjunto é LI. LI é porque nós já mostramos que quando dois vetores, um é múltiplo do outro, os dois são LI. E também já mostrou que esses dois vetores aqui são LIs e que geram. Então, esse conjunto aqui também é base do R2. Uma observação, essa base aqui, a primeira base do R3, 100010001, que é formada com aqueles vetores padrões que a gente costuma utilizar no R3, é chamada de base canônica, que é a base que, em geral, nós utilizamos quando estamos estudando esse espaço vetorial no curso de Geometria Analítica. Analogamente, no caso do R2, que além dessa base você pode ter como base quaisquer dois vetores aqui, que um não seja combinação linear do outro. Também nos vídeos anteriores a gente demonstrou que se você tiver dois vetores que um é múltiplo do outro, esse conjunto gera ILI, então é uma base. Então, em geral, como é que nós vamos fazer para verificar se um conjunto é base? Nós vamos fazer o que a gente tem feito nos vídeos anteriores, verificar se é LI e verificar que gera o espaço todo. Outro exemplo, vamos considerar agora o conjunto de todos os polinômios de grau no máximo 3. Ou seja, são todos os polinômios da forma A0 mais A1x mais A2x2 mais A3 x3. Um desses AIs aqui, todos eles pertencem ao conjunto dos números reais. Esse conjunto, quem seria uma base para ele? Do jeito que ele é colocado, já dá para visualizar que esses vetores, esses polinômios, são sempre combinações lineares dos polinômios que estão aparecendo aqui na própria forma que você monta o vetor. Tem um polinômio x ao cubo, tem um x ao quadrado, tem um x e tem um 1. Ou seja, esse espaço P3, como a gente também já viu isso, ele é gerado pelos polinômios constante 1, x, x ao quadrado e x à terceira. E também a gente viu na última exposição que esse conjunto ele é linearmente independente. Então, uma base para P3 é B exatamente igual a esses vetores aí. 1, x, x ao quadrado e x à terceira. Agora a pergunta é, como, em geral, fazer para determinar bases para subespaço? Por exemplo, quem seria uma base para o R4? A gente já viu que o Rn todo é gerado pelos vetores canônicos do Rn, ou seja, o R4 é gerado pelos vetores 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e por fim o último 0, 0, 0, 1. É gerado, que é um simplesmente gerado. É gerado por esses vetores.
E todos os quatro são de cara, obviamente, LI, porque quando você fizer uma combinação linear desses vetores, aqui nesse vetor somente esse número 1 que não é para esses quatro vetores, só esse vetor que a primeira coordenada não é nula, todas as outras são nulas. Então, quando você multiplicar aqui por alfa, a gente já fez isso aqui, né? Já mostrou que esses vetores no Rn são linearmente independentes. Então, esse conjunto é uma base para esse espaço vetorial. E mais em geral, se você tivesse Rn, você tem que todos os vetores desse tipo, os n vetores, seriam uma base para esse espaço vetorial. Então esse conjunto aqui é uma base para R4. Então, como a gente já sabe que todo vetor do espaço vetorial é escrito de forma única como uma combinação linear dos vetores dessa base, nós podemos associar a uma base para cada vetor esses números. Por exemplo, lá no R3, que é um exemplo que a gente está mais acostumado, eu posso escrever o vetor 1, 3, 5, como sendo uma combinação linear dos vetores da base canônica. Então vai ser 1 vezes o vetor 1, 0, 0, mais 3 vezes o vetor 0, 1, 0, mais 5 vezes o vetor 0, 0, 1. Então, esses números que aparecem aqui multiplicando os vetores, os escalares, nós vamos chamar eles das coordenadas do vetor 1, 3, 5 com relação à base, que no caso aqui é a base canônica. Então, esses números 1, 3 e 5, eles são conhecidos como as coordenadas do vetor 1, 3, 5 na base canônica, que é essa base aqui. Então, para você falar nisso, em coordenadas, a base ela tem que ter uma ordenação. Por exemplo, vou considerar agora outra base. Então, isso aqui é com relação à base canônica. A base B, que é formada pelos vetores canônicos lá. E1, E2, E3. Ou como o pessoal da física gosta também, eu não sei se vocês estudaram isso no curso de geometria analítica, alguns costumam chamar esse vetor aqui E1 de I, esse é 2 de J e esse é 3 de K. Então é outra maneira de você escrever essa base. E1 é o vetor canônico 1, 0, 0. É esse aqui. E2 é o 0, 1, 0 e o E3 é o 0, 0, 1. Mas, por exemplo, vamos considerar uma outra base para o R3. Vamos considerar a base B como sendo a base formada pelos vetores 1, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1, 1. Então, agora eu estou considerando essa base, que a gente já sabe que é uma base, que qualquer vetor do espaço pode ser escrito de forma única como uma combinação linear desses três vetores. E eu quero determinar quais são as coordenadas desses vetores com relação a essa base aqui. A gente já fez esse exemplo, a gente já resolveu até o sistema, mas vamos escolher aqui um vetor qualquer. Eu já sei a resposta, para facilitar a minha vida. Digamos que seja 4, 3, 2. Esse vetor 4, 3, 2. E eu sei que esse vetor 4, 3, 2 ele pode ser escrito com uma combinação linear desses três vetores da seguinte forma. É 1 vezes 1, 0, 0, mais 1 vezes 1, 1, 0, mais 2 vezes o último vetor. Coloco no papel, coloco. Pronto, nós estamos com essa base.
E agora? Observe que as contas estão certas. Quando eu fizer aqui as contas para a primeira coordenada, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Checou, está certo. Para a segunda coordenada, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, mais 0, 3. E por fim, 2 vezes 1, 2, mais 0 dá 2. Então, o vetor 4, 3, 2 tem coordenadas nessa base 1, 1 e 2. Então, vou escrever aqui. As coordenadas do vetor 4, 3, 2 na base observe que a base tem uma ordenação. Ó. Se eu trocar aqui a ordem desses vetores, você vai mudar as coordenadas também. Quem são as coordenadas? A primeira coordenada é o número que, quando você escreveu como combinação linear, multiplica o primeiro vetor da base. Quem é o primeiro vetor da base? 1, 0, 0. O segundo, 1, 0. O terceiro, 1. Mas você vai dizer, professor, mas em geral o conjunto não tem ordenação. Tanto faz escrever o conjunto assim como eu trocar de lugar. Mas quando nós estivermos falando de coordenadas de vetores em uma base, essa base tem que estar sempre ordenada. Você tem que dizer quem é o primeiro vetor da base, quem é o segundo, quem é o terceiro e assim por diante. Embora não faça muito sentido do ponto de vista da matemática, porque esse conjunto aqui não tem nenhuma ordenação. Então, sempre quando falar em base e coordenadas, fala-se em base ordenada. Então, essa aqui é uma base ordenada. Esse aqui é o primeiro vetor, o segundo vetor, o terceiro vetor. Então, quando eu escrevo o vetor 4, 3, 2 como combinação desses três vetores, o que apareceu multiplicando o primeiro vetor foi o 1. Então, as coordenadas são 1 para o primeiro número. Qual foi o número que apareceu multiplicando o segundo vetor, que é 1, 0, 1 também. E qual foi o número que apareceu multiplicando o terceiro vetor? 2. Pronto. Então, com relação a essa base ordenada, as coordenadas do vetor 4, 3, 2 são 1, 1, 2. Se fosse na base canônica, a base formada que a gente está mais acostumado, as coordenadas seriam 4, 3 e 2. Mas quando você mudou de base, as coordenadas se modificam. Isso é muito natural. Por quê? Porque nós queremos quebrar os vetores em forma de parcelas, onde cada uma dessas parcelas está no gerado por um desses vetores da base. No subespaço gerado por um desses vetores da base. Agora você pode falar, professor, mas aí você pegou esse exemplo que você já conhecia. E se fosse um vetor x, y, z qualquer? Por exemplo, se fosse o vetor... Coloca mais para cima. Se fosse o vetor 1, menos 2, 3. Como é que eu vou escrever esse vetor 1, menos 2, 3 como uma combinação linear dos vetores dessa base aqui? Não tem problema nenhum. Você não sabe quem é, então você chama de escalar de x, y, z, multiplicando esses vetores e encontra quem são eles. X vezes 1, 0, 0, mais y vezes 1, 1, 0, mais z vezes 1, 1. 1 menos 2, se você escrever o vetor 1 menos 2, 3, como uma combinação linear dos vetores 1, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1, 1. E agora? A gente já resolveu esse exercício, esse exemplo, em vídeos anteriores, quando nós estávamos estudando... o que mesmo a gente estava estudando? Os espaços gerados, coisa desse tipo. Então, de qualquer maneira, quando você fizer essas contas, vai dar um estímulo linear. Vou montar aqui e resolver o estímulo linear. Mas, em geral, dado uma base, para você encontrar as coordenadas... Vamos colocar aqui para cima. As coordenadas desses vetores nessa base vai dar um certo trabalho que você tem que resolver um estímulo linear. Ou seja, para escrever o vetor 1, menos 2, 3 na base, 1, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1, eu vou ter aqui que resolver o estímulo linear. Vamos fazer? Multiplicando aqui a distributividade, somando esses vetores, x vezes 1 dá x, y vezes 1 dá y, z vezes 1 dá z, então vai ficar x mais y mais z na primeira coordenada.
Na segunda coordenada, x vezes 0, 0. Y vezes 1, y. Z vezes 1, z. Então vai ficar y mais z. E na terceira coordenada, x vezes 0 dá 0, y vezes 0 dá 0, z vezes 1 dá z. Então nós vamos ter um sistema linear, e nesse sistema linear, como isso aqui é igual a de dois vetores, a primeira coordenada desse vetor é 1, isso aqui é x mais y mais z, então nós vamos ter que x mais y mais z tem que ser igual a 1. A segunda coordenada desse vetor aqui é y mais z, e nesse outro é menos 2, então y mais z tem que ser igual a menos 2. E por fim, a terceira coordenada que é z tem que ser igual à terceira coordenada aqui também, que é 3. Então z é igual a 3. E nesse caso, nós vamos resolver esse sistema, não precisa escalonar, porque esse sistema já está de uma forma escalonada já. Z é igual a 3, substituindo aqui nessa segunda equação. Como z é igual a 3, você vai ter que, para dar menos 2 aqui, tem que ser menos 5, né? Porque menos 5 mais 3 dá menos 2. Y é igual a menos 5. Aí você vai substituir. Como z é igual a 3, y é igual a menos 5, substituindo aqui, nós vamos ter que x vai ser igual a 1 menos y, já passei para o lado de cá, mas quanto é que é y? Menos 5, menos 5. Quando eu passar o z para o outro lado, vai ficar menos z. O z é 3, vai ficar menos 3. Que dá, no final das contas, 1 menos 5 dá 5, mais 1, 6, 6 menos 3 dá 3. Esse negócio ficou estranho, para escrever mais menos 3, né? Mas, então vai dar 6 menos 3, que é 3. Pronto, achamos quem é x, y e z. Conclusão, no final das contas, o vetor, as coordenadas do vetor 1, menos 2 e 3 são x, y, z. Quem é x? 3, y menos 5 e z igual a 3. Então as coordenadas, vai caber aqui, cabe. As coordenadas do vetor v igual a 1, menos 2, 3 são o primeira coordenada não multiplica o primeiro vetor da base. O primeiro vetor da base era 1, 0, 0. E a gente encontrou que para essa base 1, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1, o número que multiplica o primeiro vetor é x, que é 3. A segunda coordenada multiplica o y, que é 1. A segunda coordenada é o que multiplica o vetor 1, 1, 0, que é o número y. Tá aqui o número y. E y é igual a menos 5. E por fim, a terceira coordenada é a que multiplica o vetor 1, 0, que nesse caso aqui é o z, que é 3. Então tá aí quem são as coordenadas. Não dá para ver nada, eu estava falando, mas vocês não estavam vendo nada. Então as coordenadas do vetor v de 1, menos 2, 3 são x, y e z. O x é 3, o y é menos 5 e o z é 3. Eu vou parar então por aqui e eu vou continuar no próximo vídeo para os vídeos não ficarem muito longos.